A partir de agora, você fica por dentro de algum assunto que aconteceu no Brasil ou em outro lugar do mundo. Um bate-papo que poderá trazer novas visões desse assunto. Está no ar o podcast Contrariando Consensos. Um programa feito para você que não quer opiniões comuns. Contrariando Consensos. Olá, pessoal! Começando mais um Contrariando Consensos, o seu programa semanal com pelo menos um assunto que mexeu com a sociedade brasileira. Hoje, mais uma vez, com os meus amigos Carlos Corvelo, Vitor Pereira, ou melhor, Vitor Hugo e Diego Moraes. Além desse que vos fala, Delfim Ribeiro. Mais um tema polêmico chegando. Semana passada, o Carlos falou para mim que não seria tão polêmico assim. Mas, quando eu digo a polêmica, é por conta de um ir começando a complementar e a gente aprofundar esse bate-papo que vai ser hoje muito complicado, penso eu. Posso estar errado, né? Porque a ideia é que se passam as visões diferente daquilo que está sendo falado por aí. Mas, sem mais delongas, vamos ao caso do ataque da creche em Blumenau. O que acontece? A gente estava aí ainda lamentando aquele ataque do garoto de 13 anos que feriu 5 pessoas e teve a morte da professora, lá em São Paulo, quando, de repente, aparece aí um homem de 25 anos, né, que simplesmente consegue matar com uma machadinha 4 crianças e deixa outras 4 feridas. Pelo visto, a coisa está virando moda, modinha. E essa modinha, de fato, ela é muito preocupante porque a extensão disso tudo já teve uma coisa aqui no Rio de Janeiro, não sei se em São Paulo isso está assim, o Carlos vai dizer, mas a coisa está muito complicada, né, com relação aos adolescentes. Então, eu vou conversar hoje com o Diego, simplesmente porque o Diego vai ter uma visão, talvez, penso eu, diferente, por não ser professor. Como os outros dois são professores, acredito que vai ter aí as controvérsias. Assim a gente espera. Vamos lá, Diego. Olá, a noite boa não é? Nós tivemos essa semana essa situação que foi calamitosa, né? Eu só corrigi o Delfim, eu não sou professor hoje, mas eu já fui professor, já lecionei, em breve estou voltando a lecionar também. E é uma situação muito complicada, que afeta todo mundo, afeta uma sociedade como um todo. É uma situação bem comum fora do país, e aqui no Brasil não era tão comum, mas se tornou. Para embasar isso que eu estou falando, eu puxei uma pesquisa aqui em que diz que de 2002 até agora, até 2023, pelo menos até março de 2023, nós tínhamos tido 22 ataques à escola, ou seja, em 21 anos nós tínhamos 22 ataques à escola, sendo que de 2019 para cá, nos últimos 3 para 4 anos, nós tivemos 12. Então, quando a gente olha esses dados, a gente vê que de fato, estamos em um fator crescente. E isso porque não temos a posse e o porte legal de armas facilitado como é nos Estados Unidos. Imagina se estivéssemos aqui, né? Então, essa situação desse garoto é muito complicada, que é meio difícil até falar, porque essa situação, ela mexe com a gente. E assim, era um homem de 25 anos, que não tinha nenhum contato com a escola, parece que não estudou, não conhecia, e que passou a agir através de fóruns de internet. Os fóruns de internet foram lá, nas conversas lá, fascistoides entre eles foram lá e convenceram esse garoto a fazer essa atrocidade. Então é muito complicado você falar uma situação como essa
e não citar esses fóruns. Enquanto não houver um combate veemente a esses fóruns de internet, a esses neonazistas até, a gente não tem como ter paz, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja onde for. E trazendo um pouco mais para a atualidade, né? Hoje estamos no dia 10, hoje nós tivemos outros relatos de tentativas de ataques, tanto em escolas quanto em um hospital, no hospital infantil em Caxias também houve uma tentativa de ataque com um homem armado com uma faca. E assim, é complicado você discutir porque é inviável você colocar polícia em todas as escolas. É inviável você chegar e colocar um policial revistando todas as crianças que entram nas escolas. Isso é impossível. Ficaria 3 horas revistando criança por criança antes que as aulas comecem. Olha que absurdo que nós chegamos. Então, justamente por ser inviável isso, a gente tem que atuar de uma outra forma, de uma forma educativa e de uma forma inteligente. A inteligência da Polícia Civil, da Polícia Federal, tem que agir nas redes, tentando tirar do ar, junto com, obviamente, em parceria principalmente com as redes sociais, né, com as grandes big techs, para tentar tirar do ar esses fóruns, essa atrocidade que vem acabando com a gente dia após dia. Então, tudo que a gente pode fazer é lamentar essas 4 crianças que morreram, torcer para que essas outras 4 que estavam feridas se recuperem e agradecer muito a uma professora que trancou várias outras crianças dentro de um banheiro e isso fez com que a vida delas fosse salva. Então, é um tema delicadíssimo de se falar, mas a gente, infelizmente, não tem como fugir do consenso nesse tema, porque é um tema bem pesado, é um tema que está sendo muito discutido nas mídias em geral, e nós não podemos fazer diferente. Essa é a minha visão por enquanto. Segue. Vitor. Opa, pode ser. Boa noite, galera. Bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar dos assuntos da atualidade. E hoje a gente, como o Diego disse, aí a gente aborda um assunto bem chato, né? Bem chato em relação a essas crianças aí que perderam a vida. Mais um ataque covarde que a gente recebe na nossa sociedade e a gente vê o quão atroz essa sociedade é, né? Quanto o ser humano pode ser. Mas assim, falando meio que a gente vai entrar num consenso no que falar, porque não tem muito o que falar, assim, a gente pensa se for falar realmente do mesmo assunto. Então eu quis um pouco diferenciar um pouco isso hoje, né? Eu estava vendo que muitas dessas coisas, desses combinados, desses acordos, desses grupos que surgem na Deep e na Dark Web. E eu, particularmente, tenho 32 anos, eu nunca nem soube como já ouvi falar, mas não sabia como fazia para entrar, para logar, né, nessa parte oculta, mais oculta, no caso, né, da internet. Eu fui fazer uma breve pesquisa para saber como eu logava na Deep Web, como eu logava, e na Dark Web também, né? Tem pouca diferença de um para outro, mas ambos usam programas. E assim, cara, eu pensei que fosse uma coisa mais difícil. Porque você escuta Deep e Dark Web, eu acredito que não só eu, todos vocês escutam como se fosse uma coisa sombria. Geralmente é o que quer, é o que quer dar te dizer, né? O que quer, perdão, é o que quer dizer. Deep Dark Web, quando você escuta o nome, você pensa em algo mais sombrio. E, cara, é muito fácil. Se você entra aí, tem tutoriais no YouTube, tem diversos sites, até porque essa ferramenta não é só usada para o mal, né? Ela tem, um exemplo, tem alguns governos do mundo onde a sociedade é completamente censurada. Então, assim, os governos ocultam, como o caso da Nigéria, se eu não me engano, ou alguns outros países da África e do Oriente Médio, e eles não passam a imagem do que acontece dentro do país, né? Então, muitas pessoas usam a Deep e a Dark Web justamente para divulgar essas imagens, para divulgar vídeos, para falar sobre o que o governo, né, está fazendo de ruim no local. Sendo que, assim, é aquele local que você encontra todo tipo de pessoa.
né? Eu também estava vendo que eles batizaram de Rota da Seda, não sei falar inglês, e o nome era em inglês, acho que é Silk Road, se eu não me engano, que era remetendo a Rota da Seda para vender drogas. E a polícia, tipo assim, falando sobre isso, que não é um local que não é impossível de ser rastreado, mas dificulta pelas criptografias que existem, né, na Deep da Dark Web. Então, eles conseguiram desarticular essa Rota da Seda, essa nova Rota da Seda, né? E foram uma das coisas que foram feitas. Mas, assim, eu li bastante sobre que muito desses grupos, eles agem, né, nas sombras, né? Vamos colocar assim, até o dia do ataque. Então, assim, eu acho que, como eu dei o exemplo da Rota da Seda, justamente para dar uma solução onde a Polícia Federal de diversos países conseguiram entrar em conjunto, trabalhar em conjunto para desmantelar, né, no caso, essa rota. E eu acho que tem que ter mais efetividade também nesses casos, porque não é um caso isolado do Brasil, é um caso mundial. Isso desde aquele caso lá de 99, que as pessoas vêm copiando aqueles irmãos lá que se mataram, que não vale muito a pena ser lembrado, mas a gente também não pode esquecer que vem acontecendo tudo isso. E a velocidade... Perdão, galera. E a velocidade, como o Diego deu exemplo, como aumentou, né, esses casos, eu acho que isso tem que ser tratado com uma seriedade maior. Entendeu? Então, abrindo o assunto, né? Eu fiz abrindo esse assunto, eu falo disso então, né? No caso da minha pesquisa, da onde começam esses grupos a agir e o que a gente pode fazer para combater. Vou passar a bola para o Carlão complementar aí, meu amigo. Bom, como os amigos já começaram dizendo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Apesar do tema ser muito tenso, né? Um tema muito sensível para as pessoas. Acho que todo mundo se imagina, pô, se fosse meu filho, se fosse meu sobrinho, se fosse meu neto, né? Essa questão com criança realmente tem um impacto muito grande. Mas, apesar até do Delfim colocar que é um tema que não vai ter muita polêmica, né, e tal, a ideia é pegar um pouquinho da introdução do Diego, um pouco da argumentação do Vitor, mas colocar mais um tempero, né? Como o Diego bem colocou, acelerou, né? A gente tinha 22 registros de ataques no Brasil, mas nos últimos anos isso tem acelerado. E eu acho que não é uma coisa solta no espaço, né? Na verdade, a gente saiu agora de 4 anos de incentivo ao discurso do ódio, né? De incentivo que você não tem adversário, você tem inimigo, e que o inimigo precisa ser destruído. Ah, não, mas isso, só isso explica? Não, na verdade, a gente tem que ter um olhar mais amplo que vai se somando para dar esse resultado. Como o Vitor falou, a questão da internet, gente, a internet é apenas uma ferramenta. O fascismo, o nazismo, usou o cinema, usou o rádio, usou a TV, ou seja, os meios de comunicação eles são apenas formas de você chegar a mais pessoas. E, nesse ponto, indiscutivelmente, a sociedade mundial nunca teve tão interligada, né? Hoje todo mundo está conectado pelo seu celular, pela internet, todo mundo se fala. E aí é importante a gente ver o crescimento das situações de violência justamente com o crescimento da extrema-direita no mundo, né? Você tem hoje vários casos acontecendo pelo mundo que entram junto com o discurso da extrema-direita. Porque assim, né? E aí eu vou dar esse cavalo de pau pelo mundo e vou voltar aqui no Brasil. Porque assim, você pega... a extrema-direita ela não chega para o trabalhador, para o cidadão comum e fala assim, olha, vou acabar com seus direitos, né? Vou liberar o mercado para os empresários fazerem o que quiserem, vou destruir o meio ambiente. Ele não fala sobre isso, né? Ele vai falar, normalmente, sobre uma pauta moral e de costumes. E aí você ainda teve um agravante no Brasil, que foi o fundamentalismo religioso, que caiu como uma luva essa pauta de costumes. Então, assim,
o homossexual é uma aberração. Então, se eu matar um homossexual, está tudo ok, porque ele é uma aberração, né? O torcedor do outro time, pô, o cara é meu inimigo, né? Se ele falar alguma coisa, eu tenho que ter uma atitude. E junto com isso, com esse discurso do macho, né? Do guerreiro, veio um pouco o que o Diego colocou na política do armamento. A nossa sorte é que essa política ela teve sendo implementada durante 4 anos, mas foi um dos primeiros atos a serem revogados agora no governo Lula, né? Porque, assim, para a gente ter uma ideia do tamanho do BO, nos Estados Unidos, de 70 para cá, que é quando se fez os estudos, são 2.000 ataques à escola. E, no caso, como lá é mais acessível arma longa, né? Assim, você pode ter acesso a armas mais fáceis, o que foi mais letal foi um ataque com 26 pessoas mortas. Então, assim, você tem uma combinação de discurso do ódio e armamento da sociedade e intolerância, tanto intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância de gênero, enfim, de orientação sexual, de tudo, você caminha para o abismo, né? E aí, gente, é importante fazer um resgate, porque, assim, em algum momento a gente vai conversar aí, por exemplo, sobre a questão do mito da democracia racial, né, que você não tem racismo no Brasil, mas no Brasil se construíram outros mitos também. Um dos grandes mitos que você tem no Brasil é que o brasileiro é pacífico. O brasileiro é um povo cordial, amigo, né, que gosta de samba, de carnaval e de futebol. Na verdade, eu estava vendo um debate que foi fundamental para entender o seguinte: fora da Europa, o país que teve mais integrantes do Partido Nazista foi o Brasil. Né? O nazismo brasileiro era chamado de integralismo nos anos 30, chegou a ter próximo de 1 milhão de pessoas registradas. Então, assim, essa questão da violência, do uso da força contra os mais vulneráveis, vem da cultura brasileira. A cultura brasileira foi construída em cima da desigualdade, em cima da violência, né? Porque você não mantém a desigualdade simplesmente com o papo, né? A ideologia ajuda, mas a força ela vem e resolve tudo quando a ideologia não surte mais efeito. Então, assim, o preocupante é que a gente caminha a passos largos para esse abismo, porque, assim, como o Vitor bem falou, a Polícia Federal já está fazendo várias ações, principalmente no Sul. Santa Catarina, hoje, é o estado do Brasil onde você tem mais células neonazistas em atividade. Né? Em atividade. E, assim, tanto que, durante um período atrás, há um ano mais ou menos, circulou na internet um movimento lá que cantava o hino fazendo saudação nazista. Né? E depois disseram que não é nada disso, aquilo é uma saudação à bandeira. Né? Por acaso é parecido com o que os nazistas faziam, enfim. Só para encerrar, que já fui muito, na verdade, a preocupação é que, assim, esse processo que foi iniciado, incentivado e tal, vai ser uma grande dificuldade você conter. Claro que vão falar muito em botar guarda, botar câmera nas escolas, botar isso. Eu vi que já tem prefeito falando em botar porta giratória com detetor de metais. Pô, os caras não conseguem botar nem maçaneta no banheiro das escolas, vai botar câmera, né? Assim, na verdade, é conversa fiada. Além disso, né, existe, em grande parte desses governadores e prefeitos e políticos, uma simpatia com esse discurso excludente e violento que a gente está tendo. E, assim, e o que é o pior, né, como os colegas bem colocaram antes, esse discurso está transbordando porque a gente vê justamente num processo em que a saúde mental está muito abalada, muita gente com problemas psicológicos, e aí esse canto da sereia fascista entra com muito mais intensidade, né? Inclusive, já tem casos relatados eles conseguem detectar, por exemplo, um adolescente aí fala, vou me matar. E eles falam o seguinte, cara, já que você vai se matar, leva os 5 com você, cara. Leva os 4 com você, porque, pô, já que você vai se matar, leva-os com você. Então, é nesse ponto que, no meio do discurso de ódio, encaixa ainda um discurso de extermínio, né, de ataque.
Valeu, muito bom. Vou começar dizendo o seguinte: tenho orgulho de participar desse programa com vocês, porque, de fato, vocês têm opiniões muito diferentes, apesar de parecerem ser iguais. A igualdade, lógica, é a indignação. Aí eu já peço desculpa ao Diego, porque ele fez a correção de que ele, de fato, ainda não está efetivo como professor, mas, enfim, assim como o Vitor também, nesse momento, não é efetivamente um professor. Mas o que eu quis dizer, na verdade, é que a visão, talvez, do Diego seja uma visão muito mais da população. A visão do Vitor é de alguém que está dentro da formação. E a ideia do Carlos, que ele mostrou ali, complementando também muito do que vocês falaram, é de quem está com a mão na massa. E aí eu vou dar chute na canela, porque a minha função aqui é dar chute na canela. Eu não quero saber se vocês vão gostar ou não vão. Se a galera que está vendo também vai gostar ou não vai. Mas eu acho assim que, no fundo, toda essa comoção ela é um pouco assim para inglês ver. Porque as coisas no Brasil, elas acontecem no dia a dia e a gente, é claro, né, vai dar ênfase àquilo que nós conseguimos ter o acesso. Então, um caso como esse é óbvio que vai ser uma coisa que vai ter uma proporção gigantesca e que todo mundo vai ficar com uma impressão de que é algo assim monstruoso no sentido de como isso está acontecendo no Brasil. E aí o Carlos colocou, como sempre, com muitos argumentos, aquilo que já vem acontecendo já de algum tempo, e a pesquisa que o Vitor fez da Deep e da Dark Web revela que a gente já tem, logicamente, hoje uma ferramenta, como bem colocou o Carlos, que já ajuda para você propagar isso. Mas onde é que está o chute na canela? Mas, gente, a gente não pode cair nesse lugar comum de que talvez a gente esteja diante de uma geração, porque é isso que é o problema. Essa geração é um problema muito sério, porque eles estão apenas, a geração Nutella, estão apenas antenados com as coisas do mal e tal. Pô, cara, eu vou fazer uma revelação aqui. Eu, assim, mais novo, já fiz coisas inimagináveis. Então, a situação de você rotular uma geração, que esse é o meu ponto, porque fica parecendo que essa geração, porque a gente tem um garoto de 13 e um homem de 25. Então, eles são mais ou menos compatíveis com o Vitor e o Diego. Já está um pouco distante de mim e do Carlos. Mas fica parecendo que as gerações que vêm depois, elas são responsáveis por coisas que, na verdade, está muito no que o Carlos colocou ali. O brasileiro não tem nada disso, negócio de amistoso, não. A gente aqui é brabo mesmo, mas é brabo no sentido pior possível. Eu realmente vejo o país como uma coisa que é para inglês ver, é aquela coisa que finge, né? A pátria é só na hora em que me interessa, a família é só a minha. E Deus eu nem falo. Deus eu nem vou falar. E essa ideia, ela, infelizmente, ela se propaga como se fosse a única verdade que a gente tem que ver. Então, na hora que vê uma coisa dessa, olha que monstro. Mas não sei se é bem isso, não. Mas é o que eu estou falando. Minha função aqui é dar chute na canela. Pode rebater aí à vontade. Vocês estão com a palavra aí. Já falei muito. Eu vou concordar contigo, Delfim, porque realmente não é coisa de geração. Eu vou dar um exemplo aqui muito grande que aconteceu logo depois do ataque. Foi um professor de Joinville, que tem uma idade, inclusive, parecida com a de vocês, 50 e poucos anos, que ele apoiou o ataque da creche. Logo depois que o ataque aconteceu, ele simplesmente disse o seguinte: mataria uns 15, aspas para ele, obviamente, mataria uns 15, 20, entrar com 2 facões, um em cada mão, e passar correndo e acertando. Isso não é coisa de geração. E é um professor falando. Não é um cara maluco neonazista, não. É um professor. Olha a que ponto nós chegamos. Essa situação, ela está incrustada em todas as camadas da sociedade, independente de geração, independente de classe social, independente de, sabe, de qualquer outra coisa, de profissão, seja lá o que for.
Isso está incrustado na sociedade e não é de hoje. Isso vem aumentando com frequência conforme o ódio se incrustou nas camadas dessa sociedade brasileira. Aliás, um ódio que já existia, porque o bolsonarismo é reflexo do que a população é. Então, é muito complicado colocar a culpa só nisso. Mas a gente está entrando num caminho que vai ser difícil voltar, vai ser difícil sair. E aí eu vou concordar também com o Delfino, que ele falou no sentido de que é para inglês ver. E é. Quem lembra do caso da Flor de Lis? Quem lembra do caso das joias do Bolsonaro? Quem lembra das loucuras faladas faladas e feitas pelo Paulo Guedes? Quem lembra lá até dos ataques da Von Richthofen, da soltura do Cabral? Ninguém mais está falando disso. Aqui no Brasil existe o seguinte, ó, aconteceu? Beleza, aconteceu. Vamos falar, vamos tacar o pau, vamos cancelar, que é uma palavra que eu odeio, essa questão da política do cancelamento, isso eu acho ridículo. Mas vamos fazer de tudo para destruir aquela ideia naquele momento. Mesmo que você não seja tão contra essa ideia, porque o que tem de gente que fala uma coisa, na realidade, no fundo, acaba sendo favorável àquilo, é uma coisa impressionante. É muito machista condenando morte, feminicídio. Existe muito machista fazendo isso. Mas ele não olha para dentro da casa dele. Então, realmente, o brasileiro é um ser a ser estudado. E é muito complicado você lidar com gente assim. E enquanto houver nas redes, aliás, enquanto não houver controle, principalmente nas grandes redes, na Big Tech, eu não entro nem nessa questão de Deep Web, Dark Web, isso é muito mais complexo de se controlar. Mas, pelo menos no que a gente consegue ver no dia a dia, Instagram, Twitter, Facebook, fóruns, enquanto não tiver controle do que a gente pode ver, imagina do que a gente não consegue ver. E eu vou só completar falando essa situação do Vitor, que ele tentou entrar na Dark Web. Não é fácil entrar na Dark Web, Vitor, é difícil pra caramba. E assim, você tem que ter uma série de proteções no seu dispositivo, seja celular ou seja computador, para poder acessar a Dark Web, senão vai entrar uma série de vírus no teu celular ou computador e vai destruir tudo que você tem. Então, parece por fora fácil, mas é justamente uma armadilha para pegar os teus dados e usar contra você no possível futuro. Então, primeiro a gente tem que pegar o que a gente vê, para depois pegar o que a gente não vê. E nisso os Estados Unidos está absurdamente à frente da gente, porque por mais que lá tenha muitos ataques, por mais que lá exista a posse e o porte de armas livres, você vai no mercado e compra uma arma com uma facilidade absurda, lá ainda tem um pseudo-combate. Lá você ainda vê o FBI correndo atrás, ainda vê as polícias estaduais correndo atrás, existem situações de comitês de ataques cibernéticos, então existe combate. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem. E dessa forma eu concluo. Vai lá, Carlão, completa aí, meu filho. Não, então, era uma questão importante e acabou passando batido. E aí, na intervenção do Delfim, eu me lembrei disso, né? Para você ver, Del, que assim, não tem nada de novo no fronte. O lema do integralismo em 1932, era Deus, pátria e família. Então, assim, essa história não tem nenhuma invenção, só está sendo requentado. Agora, a grande pergunta é, bom, beleza, o brasileiro é violento e tal, mas por que que em alguns momentos isso se acirra e em outros momentos não, né? E aí eu me lembro da Regina Duarte, lá nas primeiras eleições do Lula, né? Eu tenho medo, eu tenho muito medo. Esse discurso parece que assim é simplista, a esperança versus o medo e tal, mas a extrema-direita ela consegue justamente potencializar e crescer muito justamente nos momentos de crise do capital. O que é muito louco, né? Porque assim, ela defende o capitalismo quando esse processo entra em crise, porque acaba não tendo saída para a grande maioria da população, a extrema-direita aparece como saída. Não é à toa que os movimentos fascistas na Europa aparecem na final da década de 20, começo da década de 30, e eles desembocam na Segunda Guerra Mundial. A Guerra Mundial é simplesmente uma forma de você reorganizar as potências, né? Quem acha que não está ganhando muito, ganha algum território e faz dívida de guerra, enfim. Então, nesse momento em que você tem uma crise financeira muito grande, em que grande parte da população
está vulnerável, tal. Aonde que entra a extrema-direita? É dizendo o seguinte, sabe por que a tua vida está ruim? A gente teve um exemplo desse alguns anos atrás. A culpa é dos venezuelanos que estão entrando lá na região norte. Então, o que a gente tem que fazer com os venezuelanos? Matar, pô. Os caras estão vindo para cá roubar o emprego. Esse discurso na Europa já é muito mais comum, porque lá toda hora tem os imigrantes, né? Quer sejam árabes, quer sejam do continente africano, quer sejam, né, da Ásia. Então, assim, o inimigo externo na Europa é muito comum, tanto que lá você teve a vitória, né, na Itália, tem sempre uma disputa pesada na França, né? Ou seja, o discurso fascista está lá. A novidade é você ter isso em países, né, da América Latina e tal. E é muito visível. No momento de crise, essa explicação de que o culpado é o outro, e o outro é o inimigo, e ele tem que ser exterminado, potencializa e muito a violência, né? E, lamentavelmente, contra as escolas, é porque eu acho que é mais frágil, né? O elo mais frágil da corrente, é muito fácil, né? Que eu estava falando mesmo, né? Os caras não botam nem maçaneta no banheiro, quer botar detetor de metal e sistema de câmera nas escolas, como o Delfim bem falou, para inglês ver só, faz de conta. Mas, assim, é uma área muito fácil, né, de você entrar, inclusive com um público indefeso, né? O cara não vai fazer isso em lugares que são mais policiados, né? Não vai fazer isso num banco, que ele vai ter maior dificuldade de entrar, e ele vai fazer isso numa escola. Vamos lá, Vitor. Falar, estava aqui viajando meus pensamentos. Vamos lá, galera, queria falar um pouquinho aí desse movimento integralista, é uma parada que é um assunto que eu estudei bastante, né? Então, assim, é uma coisa que é realmente rebuscada, né? Você rebuscar isso te faz entender um pouquinho melhor dos acontecimentos atuais. O movimento de eugenia, a gente tinha pessoas no poder e pessoas, né, da aristocracia brasileira que eram, enfim, eram bem fincados ali nesse movimento. A gente tem o exemplo aí do Monteiro Lobato e da família Rocha Miranda, né, que tem um bairro aqui, Rocha Miranda, no Rio de Janeiro, e eles eram os principais difusores aí desse movimento de eugenia aí, né, no discurso de ódio na década de 30, vamos colocar. Então, falando um pouquinho disso e falando sobre tudo que o Diego falou em questão de combater, queria só dar um pitaco nesse ponto eu acredito, cara, que realmente a gente tem que começar pelo começo, né? Vamos começar para combater o que é visto, né? Que a gente vê em redes sociais, Twitter, aquela coisa mais fácil. Mas então, assim, que eu entendi um pouquinho de você entrar na Deep, na Dark Web, obviamente, tem uma certa dificuldade, até me corrijo aí que o Diego falou, né? Tem que ter muita proteção, é muito vírus, é como se você estivesse entrando num território aberto, cheio de monstros por lá, vamos fazer essa analogia, né? Obviamente, mas não é uma coisa difícil vamos botar, falando na nova geração, para eles que estão acostumados com toda essa tecnologia, né? Mas aí a gente também vai num ponto que o Delfim falou em questão de ser geração e a gente analisa o que o Diego falou de não ser só em geração, citando o exemplo de um professor com a idade um pouco mais avançada. Então, isso me faz pensar, cara, o que a gente realmente deve fazer? Por onde a gente deve começar essa ação? Acho que, principalmente, a gente deve começar nos fazendo essa pergunta. Então, assim, o combate, obviamente, acho que isso daí é um consenso, né? Não sei se seria viável colocar o efetivo policial em todas as escolas, porque bota nas escolas, falta na rua, né? Não tem um efetivo que consiga cobrir tudo, eu pelo menos acredito nisso. Pega um efetivo policial que consegue, aqui no Rio de Janeiro, eu digo, com as UPPs, tem um efetivo de UPP, tem um efetivo nas escolas, um efetivo nas ruas, patrulhando, é o que deveria ser, mas, infelizmente, a gente sabe que o efetivo não tem para isso. Então, acaba sendo uma situação muito mais complicada que o normal, né? Então, assim, eu acho que é um momento de muita reflexão,
né? Tanto para nós, como civis normais, né? Como o Carlão, como professor que leciona atualmente, Delfim, que já lecionou, eu e Diego, que estamos ainda nessa caminhada, chegando para entrar nesse rumo, e a gente fica pensando, cara, a gente já está estudando para entrar numa coisa que tipo, já te causa pelo menos aquela dúvida de você falar, cara, nem dentro das escolas, que sempre foi um ambiente acolhedor de ensino, e tem acontecido essas coisas. Então, acho que vale a reflexão para a gente tentar chegar num senso comum aí. Beleza então, Vitor? Beleza. Só te lembrando o seguinte, você e o Diego estão entrando na Dark Web e na Deep Web do ensino, porque o bicho vai pegar, a geração de vocês vai pegar coisas assim muito mais complexas de lidar, mas eu desejo boa sorte a vocês, que, como você já falou, eu já parei, e o carro está no meio do caminho. Mas, infelizmente, a gente vai ter que dar uma pequena parada, 30 segundos, e a gente volta depois com futebol. Já vão pensando aí nas dicas culturais, sapatadas, e olha, a pauta que está aqui, para fazer isso, vai ser meio complexo, hein, cara? Tem quanto tempo de programa? 4 horas, tá bom? O negócio vai ficar feio aqui. Mas, enfim, vamos tentar. Contrariando consensos, voltando daqui a pouco. Contrariando consensos, voltando dos 30 segundos mais longos que vocês possam imaginar, porque a gente bate papo aqui, 30 segundos, rapaz, dá para conversar muito, vocês não imaginam. Então agora chegou aquela hora de falar de futebol. Quando eu disse antes do intervalo que ia ficar difícil colocar uma pauta aqui que todos pudessem falar abertamente, é o seguinte, vou fazer aqui a minha explicação. Pela pauta sugerida pelo Diego, a gente vai falar dos estaduais, aí eu acho que vai ter que se resumir a São Paulo e Rio de Janeiro, penso eu. Falar uma coisa ou outra de Minas Gerais, sei lá, do Ceará, enfim. Agora, falar de Copa Sul-Americana, Libertadores e ainda fazer um apanhado da Copa do Brasil, meu irmão, vocês querem o quê? 30 segundos para falar isso tudo? Porque não vai dar, não. Então eu sugiro que vocês comentem à vontade aquilo que vocês querem falar. Por exemplo, eu tenho certeza que o Diego vai querer falar de Água Santa. O Diego está animado, Delfim. O Vitor, tá é só título, título atrás de título. Isso. Ele quer falar de tudo. Ele está animado. Exatamente. E o Vitor Pereira, quer dizer, o Vitor Hugo, já vai querer falar dos aspectos lá políticos e tal. E o Carlos, eu não sei, ele vai escolher o que ele quiser falar. Se quiser falar até do Vasco também, eu acho que está valendo. Então, gente, eu vou deixar vocês falarem para ocupar o tempo de vocês aí necessário e já pedindo para vocês, de alguma forma, condensar os assuntos. Se quer falar de outra coisa que não seja só do seu time ou daquilo que especificamente seja do campeonato, já vai, entendeu? Colocando tudo dentro, digamos assim, de um prato só. Começando, então, agora pelo Carlos, que é o neutro. Carlos é o neutro. Beleza, Adel. Sou neutro, que agora que a gente está voltando para a Série A, né? Mas, assim, eu nem vou entrar no mérito dos campeões, eu acho que, né? A gente fechou aí a grande parte dos estaduais, ou dos principais estaduais, Atlético Mineiro campeão em Minas, Palmeiras campeão em São Paulo, Fluminense campeão no Rio, Atlético Paranaense campeão no Paraná, mas eu queria, na verdade, levantar uma lebre. Eu vi um levantamento do Lance, e o campeonato com a maior média de público dos estaduais foi o do Rio de Janeiro. Eu acho importante isso, e tudo bem que bateu São Paulo por pouco, até porque teve uma vantagem, né? O número de clássicos no Rio de Janeiro acaba tendo um impacto muito maior, porque você teve 2 Fla-Flus como final, na semifinal você teve 2 Flamengo e Vasco, tudo isso subiu a média de público. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar o seguinte,
para quem quer transformar só o futebol em negócio, toda hora fica falando de não, olha para a Europa, na Europa não tem estadual, é importante a gente lembrar que Portugal é um pouquinho maior que o Rio de Janeiro e que a Espanha é um pouquinho maior que São Paulo. Então, assim, essa cultura do estadual no Brasil ela é fundamental. E a gente viu pelo Rio de Janeiro que o problema não é o estadual. E óbvio, o estadual do Rio de Janeiro, cá entre nós, em termos de organização, cara, eles ensinam o que não fazer. E mesmo assim, você teve a volta do público. As duas finais, mais de 60 mil. Né? O jogo Flamengo e Vasco teve 64 mil pagantes, quer dizer, aquele 1-0, lógico que eu vou falar desse, né, Del? Do 1-0. 64 mil pagantes. Então, assim, o problema dos estaduais é os times estarem estruturados. Se você tem time estruturado e investimento, o público aparece. Simples assim. Se você não tem, as pessoas não vão. Né? Então, assim, eu acho que foi muito importante o peso que os estaduais voltaram a ter, né? E aí, em termos de percentual de público nos estádios, São Paulo realmente ficou em primeiro, porque aí também, dependendo, é fácil você ter um recorde de público que nem no Rio jogando no Maracanã, né? Que aí é muita gente, bom, enfim. Agora, para fechar o esporte, eu queria dar mais 2 toques. O primeiro é que a gente está com a Brazilian Storm voando baixo, né? A Brazilian Storm é o termo que se deu à invasão brasileira no surf nos últimos 10 anos, e, assim, é uma coisa assustadora, porque até então, quando um brasileiro conseguia fazer uma final, né, já era uma coisa espetacular. E agora a brincadeira está o seguinte, né? Nos últimos 10 mundiais, os brasileiros ganharam 6. Para ser mais atual, nos últimos 8 ganhamos 6. Então, você pega os 10 primeiros do ranking, são 5 brasileiros. Tem 5 brasileiros entre os 10 melhores do mundo. E olha que você ainda tem Ítalo Ferreira, que é campeão, o primeiro campeão olímpico, que não está entre esses 10, que vai chegar. O Medina está lá em 8º, 9º, vai atropelar. Bom, enfim. E acho que é muito interessante ver esse processo do Brasil, que tem um litoral gigante, e que o surf está ganhando muito peso a partir desse entendimento de equipe multidisciplinar, e os brasileiros começaram a se preparar muito. Então, estamos na 4ª etapa, a etapa agora na Austrália, e nas últimas 3 etapas o Brasil ganhou 2, né? E vamos vir pesado nessa agora, que também tem 5 brasileiros disputando. Então, o segundo pitaco era esse. E o último, aí é justamente para sair da monocultura do futebol, rapaziada. Para quem gosta do esporte da bola laranja, a NBA acabou a temporada regular e eles têm uma situação que eu acho bem interessante. Durante muito tempo, até você ter o brasileiro por pontos corridos, ficava essa questão do se é mata-mata, se é por pontos corridos. Tudo bem que o basquete ele tem outra característica, mas eles conseguem fazer os dois. Tem a temporada regular, que acabou agora, que são 82 jogos para cada time, então todo mundo contra todo mundo, e aí você entra em playoff por conferência. A diferença é que o playoff não é um jogo, né? A diferença é que o playoff lá são 7 jogos, então você tem a temporada regular e você tem o mata-mata que possibilita que os times que têm o melhor rendimento consigam não ser surpreendidos num único jogo. E aí era só para falar isso, que para quem gosta do esporte da bola laranja, vai ter muita emoção agora, começando a pós-temporada da NBA. Vai lá, rapaziada. Bom, olha só, Vitor, eu vou passar a palavra para você, mas, assim, é legal isso que o Carlos fez, né? Mas queria também saber se o Diego e o Vitor não vão falar da conquista gloriosa do Botafogo na Champions Rio. Ganhou a Champions Rio, cara. Fala aí. Simbora. Vamos lá. Vou dar uma passada pelos esportes também, né? Falando aí do meu Flamengo aí, que foi uma semana terrível. Estamos aí em guerra, como você falou que eu ia falar de política, o Flamengo está com guerra política, insatisfação dos torcedores, insatisfação por grande parte da diretoria. Ouvi hoje que tem alguns nomes para serem demitidos. O Braz continua, que a galera insatisfação com o Braz aí, mas ele continua. Mas o Spindel e mais alguns aí que são dos principais da diretoria ali estão cotados para ser mandados embora junto com o Vitor Pereira, aguardando o anúncio oficial disso aí. Flamengo perdeu no meio da semana
para um time que estava jogando primeira vez a Libertadores, independente se é altitude ou não. O time jogou mal, o time está embolado em campo. O time parece um bando, não parece um time. E é basicamente isso aí. A gente viu o reflexo disso no meio da semana e no final de semana. Ontem, dia de Páscoa, tomamos aquele chocolate, né? Que presente grego. E dando uma passada pelos estaduais, a gente viu aí que o Galo conseguiu bater o América Mineiro, né? Porque o América vem no início de temporada muito bom, né? Acho que vale a pena a gente olhar isso aí. E o Atlético conseguiu bater num jogo bem duro. Passando pelo Sul, a gente chega lá no Grêmio, né, que conseguiu bater o Caxias, mais um jogo com dificuldade contra o Caxias. O Caxias vem complicando há alguns anos, né, e tem chegado ali beirando para complicar aquele meio de campo ali. É um time aí com muitas surpresas. E vai começar o Brasileirão, né, galera? Aí começa a nossa alegria. Toda semana Brasileirão, um ponto corrido. Vamos para lá. Acho que de NBA, começando os playoffs aí, é bom para a galera que gosta de NBA. Agora o prato cheio, começa realmente o verdadeiro jogo, né? A gente começa a falar, o jogo bonito começa agora. E vale a pena aí também estar acompanhando o surf aí, acompanhando também pesado aí nessa torcida pelo Brasil. E vamos embora. Fórmula 1, início de temporada morno, como diz aí o Diego. Aí o Diego pode falar mais de Fórmula 1 que eu, que está acompanhando melhor a temporada, mas o pouco que eu vi, esse início aí ainda tem que mostrar muita coisa aí, a Fórmula 1 para melhorar aí, mas acredito muito no esporte. Tem corridas, né, com ultrapassagens melhores, que dá uma valorizada, né, naquela corrida boa de se ver, né, a lá Ayrton Senna aí, que a gente gostava de ver muito aí quando era criança, ainda que peguei alguma coisa. E passando pelo esporte, basicamente isso aí, galera. Posso emendar já na minha dica cultural ou a gente vai deixar isso para depois? Não. Aí eu vou fazer uma rodada e todo mundo fala e se despede, beleza? Perfeito. Então, vai lá, passa a bola pro Diego aí. Vai lá, Diego. Sérgio Maurício é muito ruim, Diego. Eu tendo a discordar na questão da Fórmula 1 de Sérgio Maurício. Eu acho ele um excelente narrador de Fórmula 1. Confesso que eu não me lembro ele no futebol. Deixa eu falar que eu gostei do Carlão Surfista. Lembrou da Brazilian Storm. Pô, ficou muito, muito interessante. Então, a questão da Fórmula 1 realmente não está legal, está como nos últimos anos, Verstappen ganhando tudo, se não ele, o Pérez. A única surpresa é a Aston Martin aparecendo ali, de resto não tem muito o que dizer, tem que esperar as próximas corridas. Eu vou focar um pouco no futebol, por motivos óbvios. O Palmeiras mostrou mais uma vez que é o Palmeiras, né? Simplesmente entregou o jogo da quarta-feira contra o Bolívar, entendi a entrega, bem como eu entendi também a do Flamengo, o Vitor. Diferente de você, eu entendi o Flamengo ir com um time misto para tentar conseguir alguma coisa. É complicadíssimo analisar jogo em altitude, é muito complicado, porque é desumano os jogos em altitude. A do Palmeiras foi 3.400 metros, a do Flamengo foi 2.000 e alguma coisa, então é muito complicado. Eu entendo, o que eu não entendo é o Flamengo fazer o que o Flamengo fez no jogo ontem, sem tirar nenhum mérito do Fluminense. O Fluminense jogou como um time inglês, jogou absurdamente bem. Muitos méritos ao Marcelo, que entrou comendo a bola. O Marcelo jogou demais, tanto hoje quanto o Sport Cristal, e não tem o que dizer. Foi um jogaço, muito de mérito do próprio Flamengo, mas também teve essa situação do mérito do Fluminense. No Sul, teve a situação do Grêmio com o Caxias, só ganhou por 1-0 com aquele pênalti mandrake, que na minha opinião não foi pênalti nem a pau. Então era para ser de fato um outro 0-0 e ir para os pênaltis, como parecia no primeiro jogo, como aconteceu no primeiro jogo. Em Minas, o América era favoritíssimo, mas e não foi, acabou não ganhando, deu Atlético. Mas eu vou focar um pouco aqui no Rio São Paulo. O Palmeiras, ele me mostrou uma coisa que eu já estava começando a ficar preocupado. Foram 2 derrotas e já estava começando a me preocupar um pouco, mas é impressionante a reinvenção da Abel Ferreira, como ele consegue adaptar o time ao adversário. E isso é uma coisa realmente de outro mundo, e vimos de novo ontem, e é uma coisa impressionante como no primeiro tempo 3-0 foi tão rápido. E é isso, acaba sendo isso. A princípio, esse foi o meu apanhado aí,
primeiro apanhado aí do mundo esportivo. Beleza, então, Diego. Foi sucinto. Eu achei que ele ia mostrar faixa, camisa, né? Então, tá bom. Poupou a gente disso. Então, com relação à finalização agora do programa, né? Que eu falei até com o Vitor que a gente ia voltar já falando do troféu, da sapatada e da dica cultural. Eu vou começar, então, na frente de vocês. Eu vou dizer para vocês que, com certeza... Você quer falar alguma coisa, Vitor, antes de eu complementar Não, aqui? eu queria só me botar na fila aí para eu já dar minha dica aí logo na sequência de você. Rapaz, que cara fominha, rapaz. Quer passar na frente de todo mundo? Tudo bem, olha só. Mas eu vou começar, então, dizendo que o meu troféu vai para a NBB, ou para o NBB. Por quê? Eu estou reparando que, mesmo ali escondido, os times estão fazendo partidas que são bastante equilibradas no campeonato, apesar de ter o Franca lá na frente. Mostra que a gente tem uma renovação aí, né, dos clubes que são campeões. Ano passado foi o Franca, esse ano provavelmente deve ser de novo, mas se você olhar a sequência do que é o basquete em nível mundial, né, o Brasil está, assim, fora do circuito, né? E é legal você ter um campeonato como esse que continua acontecendo de uma maneira assim organizada, até onde eu pude acompanhar. A sapatada vai para o seguinte: a gente tem aí um campeão estadual, que é o Fluminense, aliás, bicampeão depois de quase 40 anos, e prêmio não tem, né? Então, quer dizer, pô, realmente, você colocar um campeonato que, como o Carlos disse, que é o mais visto, né, dos estaduais do Brasil, e não tem prêmio para o campeão, é um negócio assim que não dá para entender num futebol profissional, né? Então, isso é a sapatada. E a dica cultural, vocês que gostam de dar dicas de livros, eu vou diferente. Eu vou dar a minha dica, um filme. E o filme está no Netflix, para quem quiser ver. Ike Batista. Cara, eu fiquei maravilhado. Ali eu descobri que eu estou num Brasil que, assim, prefiro não comentar. Vamos lá. Vitor, o Fominha, fala aí. Fala aí, galera. Gostei Só falando aí, Delfim, que eu gostei. Você falando da organização do NBB aí. E nos últimos 4 anos aí, quem vem chegando aí é Flamengo e Franca, né? Mas a organização do campeonato tá de parabéns. Acho que, se eu não me engano, antes deles aí, antes do Flamengo ser campeão, ser bicampeão, aí teve o Paulistano e teve mais um que eu não me lembro. Mas o campeonato bem organizado. Gostei dessa deixa aí que você falou. Cara, eu vou começar com a minha indicação cultural. O Paulistano e Brasília. Oi? O Paulistano e Brasília. Brasília ganhava tudo. Diego. Perfeito, Diego. Aí, então vamos lá. Minha indicação cultural de hoje também vou fugir dos livros. Eu gosto muito de indicar livros. Inclusive, voltei ali essa semana arduamente. Peguei meus livros de volta, voltei aí a tentar organizar minhas leituras. Mas hoje eu vou de um documentário, tá? A gente falou aí de integralismo, né, um pouquinho no início da nossa conversa. E tem o nome do documentário, é Menino 23. Ele tem no YouTube, é do professor Sidney Guerra. Quem aí não viu, aconselho muito a ver. Fala do integralismo, nazismo no Brasil. Fala de crianças escravizadas no interior de São Paulo pela família Rocha Miranda. Então, assim, vale muito a pena assistir isso aí. O meu troféu da semana vai para as professoras, cara. Acho que não tem como dar outra coisa. Eu, assim, como acadêmico, né, querendo entrar nessa área, os professores se defenderam, que a professora principal lá que conseguiu trancar as crianças na sala e não conseguiu deixar aquele assassino chegar lá da creche Blumenau. Eu acho que nem todo herói usa capa, né? A gente costuma usar essa frase aí, meio clichê, mas acho que eu imagino ela, o desespero da professora como mãe, como humana, vendo aquele monstro entrar e fazer tudo aquilo. E acho que o meu troféu vai para isso. E a sapatada, cara, a sapatada é uma coisa que me surpreendeu demais. Foi o vídeo do Dalai Lama dando um beijo numa criança na boca e pedindo para ele lamber a língua, depois se desculpando nas redes sociais. Acho que aquilo ali foi a maior lambança que eu vi essa semana. Um cara que tem Nobel da Paz, que é o cara que é uma imagem de paz, né? Então a gente vê o Dalai Lama, a gente vê um cara que
seria tudo que queríamos ser como uma pessoa, como cristãos acreditam em Jesus Cristo, não comparando Dalai Lama a Jesus Cristo, mas digo questão da bondade, uma pessoa querer pregar a paz, querer o bem do próximo. Aí esse cara me faz uma besteira dessa. Então acho que minha sapatada vai para essa lambança aí que o Dalai Lama fez. E encerro aqui, gente. Muito obrigado mais uma vez aí. Passo a bola. Agora vamos lá, galera. Diego, fala você, depois deixa finalizar o Carlos. Vamos lá. Eu só queria fazer um adendo ainda no mundo esportivo, que uma provocação que o Botafogo, até o Botafogo já tem título e o Flamengo ainda não, né? Então a provocação aí é o meu amigo Vitor, porque o Botafogo tem título da Esqueci Champions de falar do League. Botafogo, me desculpa aí. Aí, tá vendo? Então, inclusive, os botafoguenses conquistaram, os botafoguenses comemoraram esse título como se fosse uma Copa do Mundo. Coisa impressionante. Tava vendo nas ruas, eu tava trabalhando nesse domingo, eu achei uma coisa absurda, né? A comemoração dos botafoguenses, enfim, né? Tão preciosa Taça Rio, só tinha time pequeno junto com o Botafogo. Enfim, vamos lá. Eu vou começar hoje pela dica cultural, né? Pelo meu momento cultural, que também vai ser um filme, parece que um copiou o outro, né? O filme se chama 22 de Julho. É um filme que está na Netflix, que conta um pouco sobre a situação que aconteceu na Noruega, um ataque também, até levando um pouco a esse tema, um ataque que aconteceu, um ataque também terrorista, que aconteceu contra jovens na Noruega. Ele está na Netflix, está disponível, e é um filme realmente muito bom. É um filme que é baseado em fatos reais. Obviamente eles aumentam um pouco aqui ou ali, mas é um filme baseado em fatos reais. Eu vou agora para sapatada, que eu acho que eu tenho uma coisa tão ruim ou pior do que o Vitor. A minha sapatada vai para a vereadora Flávia Borja, que cometeu transfobia na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Ela simplesmente falou o seguinte: nós temos a liberdade de expressão, aspas para ela, né? Nós temos a liberdade de expressão, a liberdade de crença, estamos aqui como bancada cristã para não aceitar essa imposição de uma política e de identidade de gênero, principalmente tirando os lugares das mulheres. Para mim, isso é defesa das mulheres, ou seja, ser transfóbico é a defesa das mulheres. E ela concluiu com o seguinte, aspas: Deus fez o homem e mulher, e o que passar disso não é bem-vindo na nossa cidade. Ou seja, o que não for na cabeça dela, homem ou mulher, não é bem-vindo em Belo Horizonte. Isso vai muito com o nosso tema da semana passada, e eu achei assim uma coisa absal, uma coisa assim completamente louca, uma parlamentar chegar e falar isso. Para o meu troféu, eu vou pedir desculpas aqui se eu for muito longo no meu troféu, mas, primeiramente, eu queria fazer uma menção honrosa ao Gabriel Menino e ao Abel Ferreira no Palmeiras, e ao time do Fluminense e ao Marcelo pelos jogos, mas não é deles o troféu. O troféu não tem como dar para outra pessoa que não seja Maria Cecília Barbosa da Conceição, uma médica de 58 anos, que é a primeira almirante negra da Marinha Brasileira. Ela foi condecorada na última quarta-feira. E voltando um pouco no tempo, né? Eu me lembro não porque eu não estava vivo, mas os livros de história dizem que em 1910 um cara chamado João Cândido Felisberto, 22 anos depois da abolição da escravatura, oficial abolição, ele era um marinheiro negro que sofria lá nos barcos eles eram açoitados, eles sofriam com as mesmas coisas que os negros sofriam lá nos quilombos muito antes da abolição. E isso acontecia muito, tanto que em 1910 esse João Cândido Felisberto, esse herói brasileiro, ele liderou a revolta no Chibata. E, inclusive, foi uma música criada para ele, né, a Mestre de Sala dos Mares, João Bosco, com a linda voz de Elis Regina. E logo, muito tempo depois, em 2012, nós tivemos a primeira mulher brasileira, também médica, Dalva Maria Carvalho Mendes, ou seja, 102 anos depois, nós tivemos a primeira mulher almirante na Marinha. E ainda mais 11 anos depois, a primeira mulher negra. Está tudo muito devagar. Mas estamos evoluindo, mas tudo muito devagar. Então, meu troféu fica para Maria Cecília Barbosa da Conceição, essa heroína brasileira.
Pô, agora ficou até jogada ensaiada, né? Pô, o Vitor rolou a bola, Diego matou no peito, rolou e no final deu tudo certo aqui. Inclusive, Diego, até cabe a informação, né, que lamentavelmente o João Cândido terminou como guardador de carro na Praça 15, né? Assim, e até mesmo a música do João Bosco teve uma pressão incrível e para tirar da letra Almirante Negro e colocar só Navegante Negro, né? Ou seja, depois de Exatamente, porque existia muito preconceito já nessa época. Das três Forças Armadas, a Marinha foi a pioneira com a Revolta da Chibata no combate ao racismo. E essa situação do João Cândido aconteceu em 1930, 1940, quando ele terminou da forma que ele terminou. Então era uma visão completamente diferente de mundo do que é hoje. Mas realmente é de se lamentar uma coisa absurda como essa. Conclui aí, Carlão, desculpa te interromper. Não, e realmente é um momento histórico, porque o Rio de Janeiro, que era a capital, ficou sitiada, né? Na verdade, os navios de guerra apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e poderia ter sido diferente se não tivesse aceitado o acordo, né? Foi na questão do acordo, depois a Marinha foi, puniu todo mundo, prendeu, enfim. Mas eu falei que foi uma tabelinha, porque o meu troféu vai, como a gente falou tanto aqui da construção da desigualdade no Brasil, esse ano, agora em abril, fez 99 anos, e opa, em 24, tem a programação de sair um filme, estou puxando agora a brasa para a minha sardinha, da resposta histórica no Vasco, né? A resposta histórica foi um movimento muito legal, porque o Vasco foi o primeiro time a trabalhar com negros e, pelo menos no Rio de Janeiro, tem um debate com o Internacional também, mas, enfim, foi um dos A primeiros Ponte times. Preta também. Sim, foi um dos primeiros times a ter operários e negros. Bangu. E em 23, ele vem, né? Em 22, em 23 ele é campeão carioca, e a federação, em 24, obriga que o Vasco, para continuar disputando o Campeonato Carioca, tirasse 12 jogadores, que eles diziam que eles recebiam, que eram profissionais, enfim, deram um monte de desculpa, que na prática era tirar todos os negros e operários do time. Lembrar que nesse tempo só aristocrata que podia jogar futebol, né? Só podia jogar no Fluminense. Inclusive, aí cabe um outro debate, daí que vem o pó de arroz no Fluminense, enfim. Né? Vem outra história sobre isso. E completa agora 99 anos a resposta histórica que o Vasco preferiu ir para a segunda divisão, jogar lá fora da Federação do Rio de Janeiro, o campeonato, mas manter os jogadores operários e negros. E aí, dos argumentos também é que não tinha estádio, e o Vasco constrói São Januário, né? Com a cotização dos torcedores, enfim. Então, esse é o meu troféu. Ano que vem, provavelmente, vai ter um documentário sobre isso, dos 100 anos da resposta histórica, né? As sapatadas aqui foram muito bem escolhidas, mas eu separei o depoimento do nosso ex-presidente da Polícia Federal, que, assim, tá pior do que filme de Jerry Lewis, né? Assim, primeiro, na versão, ele não sabia das joias, depois ele sabia, mas era da Michelle, aí depois era da Michelle, mas ele não sabia, mas aí ele pediu para tirar do aeroporto, mas ele não sabia que tinha joia, mas já tinha duas no cofre, para o Diego que gosta aí da Fórmula 1, no cofre do grande Nelson Piquet, né, que depois de campeão de Fórmula 1 virou, né, guardador de joia de procedência duvidosa de presidente. E agora ele disse, não, eu sabia, mas eu ia devolver, enfim. Eu acho que a sapatada é essa... Quanto mais pressionarem, mais estranha vai ficar essa história. E, por último, a dica cultural, já que os meus amigos foram para filme e documentário, como a gente falou muito sobre o fascismo brasileiro, né, a questão do Brasil autoritário e a construção em cima da diversidade, fica para hoje. Não vai dar para ver aqui muito bem a carinha desse livro, mas é de uma professora aqui da USP, Lília Schwartz. Esse livro fala sobre o autoritarismo brasileiro. Ela tem várias outras publicações muito interessantes, mas esse fala particularmente sobre a construção do autoritarismo brasileiro, né? Que é interessante a gente ver que vem de, como gosta de falar o Delfim, né? Vem de longa data, né? Não tem nada novo, nada original, é tudo requentado, repaginado e trazido como novidade. Beleza, fechou. Muito bem.
O Contrariando o Consenso de hoje foi, assim, espetacular. Porque eu acho que vocês conseguem, como eu falei, trazer situações, informações que a galera por aí, de repente, não consegue com tanta facilidade ter acesso. E aí, a gente vai fechar o programa já com a promessa de, na semana que vem, trazer mais um assunto que a gente possa debater igualmente a hoje, de uma maneira que traga novas opiniões, novas visões daquilo que está sendo falado por aí. Contrariando consensos, onde você tem um programa que a busca é pela opinião que não é comum. Um abraço, Carlos, Vitor, Diego. Semana que vem tem mais. Segunda-feira. Um abraço. Você ouviu o podcast Contrariando Consensos, um programa feito para você que não quer opiniões comuns. E esperamos por você todas as segundas às 19h30, aqui no YouTube.